Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje, né, em mais uma live. Fiquei uns bons dias sem fazer live, né? Hoje é dia 22/11/2022. Pessoal, eu queria falar mais uma coisa aqui sobre crise econômica, né? Crise econômica, certo? Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Por que vocês acham que uma televisão, uma placa de televisor não tem conserto? Por que vocês dia a dia correm atrás de serviço e não encontram? Eu sei que é uma coisa muito difícil de explicar, mas está acontecendo isso. A primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: se eu ficar desempregado, como é que eu vou me manter? Se eu ficar desempregado, como é que eu vou me manter? É um grande dilema, né? Pois é. O que você tem que pôr em mente, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quanto mais rica é uma pessoa, mais ela combina com os desastres do mundo. Vou tornar a repetir. Quanto mais rico é uma pessoa, mais ela combina com os desastres do mundo. Infelizmente, nós não estamos podendo crescer economicamente. E se eu não posso crescer economicamente, significa que está acontecendo alguma coisa. Está existindo algum problema. Eu, por exemplo, acredito que dentro da estrutura que existe, vamos falar a nível de cidade, estado, país, eu acredito que dentro da estrutura que existe, alguns materiais como minério, látex, entre outros, nós já estamos negativo com alguns recursos naturais, né? Por exemplo, se eu for fazer novos kits de apartamentos para moradia, por exemplo, eu posso já me deparar com problemas de cimento, posso me deparar com problemas de metais, ferro, cobre, entendeu? Isso significa que a gente não pode mais crescer. Quando você tem um problema em recursos naturais, significa que você não pode mais crescer. E a bandeira
A bandeira do Brasil é verde, amarelo. Verde, amarelo e azul. Que significa o quê? A bandeira do Brasil é progressão de crescimento econômico. Significa que o Brasil tem muito verde, mas o crescimento está em alerta, cor amarela, e o estado é azul. Significa que o Brasil é grande, né? Verde. A bandeira do Brasil significa que o Brasil é grande, é verde. Mas devido a um problema de infraestrutura de recursos, a atenção no crescimento é amarelo. A bandeira do Brasil nada mais é que uma progressão econômica de crescimento. A bandeira da cor do Brasil, verde, azul e amarelo. Agora, como eu disse, o que as pessoas têm que ter em mente é que quanto mais rica é uma pessoa, ela é através do trabalho, dos esforços dela, mais esta pessoa contribui com problemas catastróficos de economia. O mercado convencional, esse mercado convencional está caótico. Tá? O mercado convencional ele está caótico. É mais preferível você se declarar desempregado e viver de bico, viver de doações, viver de ajuda comunitária, do que você fazer parte da propinocracia. Eu prefiro estar desempregado do que fazer parte de esqueminhas de dinheiro. Lojas de fachada. Eu prefiro ficar desempregado e viver de bico. A minha pessoa. Tá? Eu, Oswaldo Mar, eu prefiro viver de bico, de doações, de pedir na rua, de fazer coisas por aí, do que trabalhar em empresas de fachada. Porque o custo de empresas de fachada sai muito caro para o Estado. Então, é um grande problema você que está acontecendo, né? Então você tem um problema na economia que não pode crescer, né? Você precisa adquirir para sua vida recursos de sobrevivência, né? Se alimentar, higiene pessoal, você precisa vestir roupa. E aí você tem um confronto. Você tem um confronto ideológico. Por quê? Porque você precisa de recursos. Mas a forma de você adquirir recursos está cada dia pior. Está cada dia pior. Pois bem, qual que é a sugestão? A sugestão é, primeira coisa, na minha opinião, não importando as consequências, na minha opinião, você tem que compactar o mercado. Tá? Para fazer menos caoticismo na logística. Você tem que compactar o mercado. Por exemplo, se existe 3 mercados, em um só bairro, 3 mercados, você desmancha 2, deixa só um. Se você desmancha 3, desmancha 2 mercados, deixa só um. Outra coisa. Os trabalhos que ainda possam surgir, né,
porque eu acredito também que eu acredito na construção civil, né? Ainda acho que eu acho que tem um refúgio de serviço na construção civil. Então, esses trabalhos da construção civil, por exemplo, quebrar coisas obsoletas, obras inacabadas, né? Quebrar, simplesmente tem uma construção ali, esta construção não gera nada, é um local que está abandonado e tem recursos ali naquela construção, tem ferro, tem blocos, tem, sei lá. Se tiver uma forma de reciclar material de construção, esse é uma posição legal para você trabalhar dentro de trabalhos propositais. Quebrar coisas que estão obsoletas. Outra coisa, e adaptar o centro, você tem que adaptar o centro urbano a um meio natural de vida, né? Se você mora do lado de uma casa, a sua casa, seu terreno é grande, dá para criar galinha, porco, eu não pensaria duas vezes. Outra coisa é que as pessoas têm que entender que a escala de tempo para um certo nível de potência econômica é muito longa. Por exemplo, digamos que essa cidade aqui de Carapicuíba, por exemplo, mas poderia ser qualquer outra cidade. Digamos que uma cidade como Carapicuíba é uma cidade que ela vai durar até o ano 3000. Nós estamos em 2022. Mas digamos que essa cidade ela vai durar até o ano 3000 depois de Cristo. É a escala de tempo que essa cidade de Carapicuíba vai existir. Ela vai existir até o ano 3000. Então, se você contar o tempo que essa cidade foi emancipada, por exemplo, a emancipação de Carapicuíba tem aproximadamente 100 anos. Em 100 anos, o progresso construtivo dessa cidade chegou ao auge. Saturou a colônia, né, da cidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que em 100 anos uma cidade atingiu seu pico colonizador, populacional, insuficiente economicamente dizendo, altamente dependente de logística, em 100 anos. Então, você imagina para os próximos 700 anos da história da humanidade. É caos. Ou a cidade vai entrar em falência, ou a cidade vai ter guerra civil, ou a cidade vai ter que ser abandonada. A escala de tempo é muito longa. A escala de tempo é muito longa em decorrer dos processos de capacidade de produzir uma cidade. É muito longo. Fizeram merda no passado. A grande verdade da economia brasileira é que tem merda fedida no passado econômico do Brasil. Muito mal planejado. E hoje, nos dias de hoje, existem pessoas lucrando com essas coisas erradas que fizeram no passado. Certo? Então, o que a sugestão é o seguinte. A
A sugestão é remodelar para existir. Que nem eu disse, né? Você acha que uma placa de televisão, uma placa de computador foi feita para consertar? Não. Por que que uma placa de televisão não foi feita para consertar? Porque, como eu disse, quanto mais trabalhadores estiverem trabalhando, ganhando altos salários, mais a tendência da catástrofe é inevitável. Eu não trabalho na Petrobras, na parte de petroquímicos. Eu não trabalho. Mas como eu disse, por causa dessa parte da Petrobras que está negativa em decorrência da infraestrutura, eu acredito que foi isso que fez com que a engrenagem girasse mais rápido, a engrenagem econômica, né? É como se eu tivesse em um carro que precisaria chegar a um ponto de 1.000 quilômetros de distância entre um ponto A e B, e eu tivesse pouca gasolina, e a única coisa que me restasse para chegar nesse ponto B era atingir uma velocidade máxima para me economizar no combustível. Foi isso que acelerou uns problemas no Brasil. E outra coisa, né, também é que o Brasil não sabe fazer nada de tecnologia, né? O Brasil, para comprar televisores da Ásia, China, Coreia, Japão, nós tivemos que acelerar a nossa engrenagem interna da Petrobras. E isso desregulou nosso mercado interno. Já faz muitos anos que eu falei, e vou tornar a assumir aqui o que eu estou falando. Há muitos anos atrás, por volta de 2006, 2007, eu percebi que a China, o modelo comercial chinês, estava desestabilizando economias de vários países. Eu falei isso nas minhas redes sociais e agora estou afirmando. Foi comprovado isso. O modelo e a capacidade da China produzir tecnologia pro mundo desestabilizou vários países. Que nem o Brasil, por exemplo. Tá bom? E agora a discussão está em torno de trabalho. Vai criar-se trabalho propositais. Com baixa riqueza. Tem que criar trabalho dentro do estado conservador da economia. Não é fácil. Beleza? Então é isso que eu queria falar, né? Deixar esse vídeo aí para as pessoas entenderem. Dê uma parada. Normal. É uma parada porque está havendo consciência. Alguém percebeu que estava errado e começou a controlar a máquina de uma forma mais certa. Tá? Nós estávamos sem controle, né? Nós estávamos sem controle na economia. A economia estava descontrolada. Inclusive, esse descontrole da economia tem a ver com os bancos, tem a ver com a moeda corrente e tem a ver com dinheiro digital. Tá? Tem a ver com moeda física corrente, moeda digital e os bancos. Tem alguma coisa errada nesse sentido. Tá?
Beleza? Um abraço então e boa terça-feira.